Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Resultado monstruoso. Resultado monstruoso. E eu te digo mais. Amigo torcedor, às vezes os números das estatísticas não refletem o que foi o jogo. Porque os números estão a favor do perdedor. Agora, na minha análise, o vencedor mereceu a vitória. Cruzeiro 1, Ceará 2. Na minha análise, eu já digo de cara, o Vozão mereceu a vitória. E aí eu vou explicar por quê. Vou dar o meu ponto de vista, vamos falar sobre a classificação, vamos falar sobre como foi o jogo, o próximo jogo do Ceará, mas, de antemão, o resultado foi justo. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Cruzeiro, que está triste, que está amargurado, vai estar reclamando, vai começar a querer encontrar um culpado. E você, meu amigo torcedor do Vozão, que dá uma respirada depois de alguns jogos, né, sem vencer, começando a se complicar na tabela, tem uma vitória desse tamanho contra o líder do campeonato. Independente de número de jogos, o Cruzeiro é o líder do campeonato. Ainda é o líder do campeonato. Só vai deixar de ser o líder do campeonato se o Flamengo não perder para o Atlético Mineiro. Se o Flamengo empatar, o Flamengo passa o Cruzeiro. Então, você ganhar do líder do campeonato, que vem praticando um bom futebol, está num bom momento, na casa dele, irmão, independente de como fosse, até se o Ceará não merecesse a vitória, irmão, seria fantástico. Mas é mais fantástico porque mereceu, na minha opinião. Então você, meu amigo torcedor do Cruzeiro, meu amigo torcedor do Vozão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Zé com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração que seu frango está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque a mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos que você assiste. É simples. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá, clica, você vai estar ajudando o canal a crescer. Simples. Você pode fazer isso 3 vezes no mesmo vídeo durante uma semana. Então, além de curtir, compartilhar, não deixe de hypar. Então vamos aqui logo para a classificação. Deixa eu botar aqui, porque meu mouse está indo para o espaço. Vamos aqui pegar a classificação. Bom, com esse resultado, o Cruzeiro, que é o líder, continua líder com 34 pontos em 17 partidas. Ou seja, o Cruzeiro está em dia. O Cruzeiro não tem jogo nenhum atrasado. Mas o Cruzeiro pode ser ultrapassado nessa rodada pelo Flamengo. Se o Flamengo empatar o jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo vai a 34 pontos. Fica o Flamengo com 34 pontos, com 16 jogos, 10 vitórias, vai ficar com 4 empates, o Flamengo vai ficar com 2 derrotas. Só que o Flamengo tem um saldo de 23 e o Cruzeiro 17. Ou seja, se o Flamengo empatar, o Flamengo empata o Cruzeiro. O Cruzeiro só não perde a liderança se o Flamengo perder. Tá? E o Ceará? O Ceará, com esta vitória, está na 9ª colocação com 21 pontos. Respira legal e abre, né? Porque o Vasco da Gama está ali com 17 pontos, na 14ª colocação com 14 pontos. Ainda vai jogar, né? Mas vamos lá que o Vasco consiga ganhar. Quem vai entrar na zona de rebaixamento é o Santos com 15. Porra, abre 6 pontos. 6 pontos para o Ceará. Então, dá uma tranquilizada, uma boa tranquilizada depois de uma sequência de derrotas aí em relação à parte de baixo da tabela. O Ceará
Quem está atrás é o Corinthians, com 21 pontos, mas o Corinthians já jogou. O Corinthians já jogou, empatou com o Botafogo, está ali com 21 pontos, 17 jogos. O Fluminense jogou e perdeu para o São Paulo, está com 20. O Atlético Mineiro é o time que vai jogar e pode passar. Se o Atlético Mineiro empatar com o Flamengo, o Atlético Mineiro vai a 21 pontos. E aí o Atlético Mineiro fica... Deixa eu ver, o Atlético Mineiro, o Ceará tem 6 vitórias, o Atlético Mineiro vai ficar com 5 vitórias. O Atlético Mineiro não passa o Ceará. Se o Atlético Mineiro só passa o Ceará se o Atlético Mineiro vencer. Porque se o Atlético Mineiro ficar com 21 pontos, no critério de desempate, o Ceará vai levar vantagem. E o Internacional? O Internacional joga contra o Vasco. Se o Internacional empatar, fica também com 21 pontos. Vai ficar com 5 vitórias. E o Ceará tem 6 vitórias. Então, obviamente, que o Internacional também não passa. Esse meu ventilador tá uma beleza. Agora passou. Era o meu ventilador tentando querer funcionar. Funcionou. Então, o Ceará só perde a posição se Atlético Mineiro ou Internacional vencerem. Se os dois vencerem, o Ceará cai para a 11ª colocação. Mas nesse momento, em relação de ser nono, 11º, o que importa para o Ceará é a distância que se tem para o Z4. E para o Ceará, o que seria melhor? Eu acho, na minha opinião, que é a distância. Então, o Vasco perdendo é melhor para o Ceará. Porque o Ceará fica com 21 pontos e o primeiro time na zona de rebaixamento é o Vasco com 14. Ou seja, você tem um ponto a mais, são 7 pontos de diferença. Então, essa vitória do Ceará, irmão, espetacular. Próximo jogo de Ceará e Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro na 18ª rodada joga fora de casa contra o Botafogo. Olha a situação do Cruzeiro. Teve um determinado vídeo que eu falei o seguinte: eu tenho que esperar um pouquinho o Cruzeiro. Porque não existe time no Campeonato Brasileiro que não oscile. Não tem. E essa oscilação, Magrande, mas o Cruzeiro oscilou no início do ano. Não, o Cruzeiro não oscilou no início do ano. O Cruzeiro começou mal, perdido. A oscilação vem depois que tu começa a jogar. O Cruzeiro se encaixou e começou a jogar. Parece que está começando a primeira oscilação. E aí essa oscilação quer dizer o quê? Que o Cruzeiro não vai brigar pelo título? Não, não é nada disso. O Flamengo tem 3 rodadas aí atrás, perdeu para o Santos. Perdeu a liderança, era o líder, perdeu a liderança, o Cruzeiro assumiu a liderança. Então, não quer dizer que o Cruzeiro não vá sair da briga, não. Não é nada disso. Mas vai oscilar. Agora, o que a gente tem que ver desse Cruzeiro é a capacidade que esse Cruzeiro vai ter quando entrar na oscilação. E tem um outro detalhe. É óbvio que o Cruzeiro, sendo líder, vai todo mundo olhar por que o Cruzeiro é líder. Como é que o Cruzeiro joga? Onde é que tem as falhas do Cruzeiro? E as falhas do Cruzeiro hoje ficaram gritantes. As falhas do Cruzeiro hoje ficaram gritantes. O Ceará sabia que o Ceará explorou exatamente essas falhas. Inteligente. O treinador do Ceará. E na próxima rodada o Cruzeiro pega o Botafogo. Aqui no Rio de Janeiro. Jogo bem complicado. Você imagina mais uma derrota do Cruzeiro. Aí vai para 3 jogos sem vencer. É a oscilação. Antes de terminar o primeiro turno. Faz parte? Lógico que faz parte. Isso acontece com todos os times. Dificilmente um time não oscila. Tem aquele time que pode manter uma regularidade, mas vai dar aquela oscilação. Só que uns oscilam mais e outros menos. Mas o que está acontecendo agora com o Cruzeiro, empatou com o Corinthians e agora perde em casa, perder não é normal. Mas a oscilação de um campeonato tão nivelado, na minha opinião, faz parte
do campeonato. E o próximo jogo do Cruzeiro é dificílimo aqui contra o Botafogo. O Botafogo que empatou, né, com o Corinthians em casa também. E o Ceará joga em casa contra o Flamengo. Ou seja, Cruzeiro e Ceará terão duas pedreiras, terão dois times cariocas. Um pega o Botafogo em casa, um pega o Botafogo fora, que é o Cruzeiro, e o Ceará joga contra o Flamengo em casa. De repente, o Ceará vai jogar contra o líder de novo. O Ceará saiu, jogou contra o líder, que é o Cruzeiro. Dependendo do que aconteça, Flamengo e Atlético Mineiro, o Ceará pode jogar contra o líder do campeonato, que será o Flamengo. Independente do que aconteça no jogo Flamengo e Atlético Mineiro, vai ser uma parada indigesta, de qualquer maneira. Lógico, só lembrando, o Flamengo, quando for jogar com o Ceará, vai estar no meio do jogo, né, pela Copa do Brasil, como Cruzeiro pela Copa do Brasil, como Botafogo pela Copa do Brasil. Então, Cruzeiro e Ceará tem duas pedreiras pela frente na próxima rodada. E aí a gente vai para a partida. Cara, se você pegar o primeiro tempo, do jogo, se você for ver as chances, foram equilibradas, irmão. Se você pegar as chances, foram equilibradas. O Cruzeiro começa e ganha um gol. O goleiro do Ceará faz uma cagada e ganha o gol. O Caio Jorge vai lá com 4 minutos e faz 1-0. Depois, o Cruzeiro faz o que o Cruzeiro sempre faz, não ficar com a bola e sair em transição. Todo mundo sabe que o Cruzeiro está jogando assim. O Cruzeiro, se eu não estiver enganado, na maior parte dos jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro não teve a posse de bola. O Cruzeiro não esquenta para a posse de bola. O Cruzeiro é um time vertical, que faz isso muito bem. E aí, o Cruzeiro fez isso mais umas 2 vezes, criou oportunidades, só que a partir dos 25 minutos, o Ceará entendeu. E o que foi que o Ceará fez? Parou de querer marcar lá em cima, na saída de bola. O Cruzeiro começou a marcar, o Ceará começou a marcar do meio de campo para lá. E o Cruzeiro começou a errar os passes naquele meio de campo. Há um problema de saída de bola. Que a gente já tinha visto com o Cruzeiro em alguns outros jogos. Não é de hoje. Tá? E aí, o Ceará entendeu que tinha que esperar, estava perdendo 1-0, mas que tinha que esperar o Cruzeiro porque ia deixar o Cruzeiro desconfortável. Diminuindo o espaço, o Cruzeiro ia avançar, até porque a torcida ia empurrar, ia tentar recuperar uma bola. Era o que estava programado para o Ceará se não tivesse tomado o gol. E aí o Cruzeiro começou a errar, e o Ceará entendeu e começou a criar oportunidades. Cria 1, cria 2, cria 3 e saiu o gol de bola parada. Justo o placar do primeiro tempo, 1-1. Justo. Jogo muito equilibrado. O Ceará entendeu e empatou. Vai para o segundo tempo. Obviamente, o Cruzeiro não quer empatar. Porque sabe que empatar, se o Flamengo ganhar, passaria. Então o Cruzeiro vai para frente. Só que o Cruzeiro começa a encontrar uma barreira, né? Porque para o Ceará já está legal o empate. E o Ceará continuou com a mesma tática. Vamos explorar os erros. E num contra-ataque, num bom ataque do Cruzeiro faz uma boa jogada, poderia até ter feito segundo. Sai um contra-ataque rápido, iniciado ali com Pedro Raul. Contra-ataque de Almanac. E o Ceará faz 2-1 com o Galeano de novo. Depois o Ceará dobra a marcação, faz ali 2 linhas e começa a se defender. E aí, a partir daí, é óbvio que os números do Cruzeiro iriam aumentar. Aí tem muita gente que vai falar, porra lá, mas no segundo tempo, depois que estava 2-1, Ceará, o Cruzeiro amassou. Não, porra, o Ceará se defendeu, irmão. Tá jogando fora de casa e tá ganhando de 2-1. O Cruzeiro, quando fez 1-0, deu a bola pro Ceará, ou esqueceram. Então, irmão, na minha opinião, o placar foi justo,
porque o Ceará jogou taticamente melhor do que o Cruzeiro. E chegou um determinado momento que o Jardim botou um monte de atacante, começou a jogar bola para dentro da área, começou a chutar sem muita organização, criou até situações que poderia ter até empatado no final do jogo, nos acréscimos. E, cara, o Ceará fez o que tinha que fazer. Teve lá a expulsão do auxiliar, o árbitro entendeu que não foi falta, eu discordo. Para mim foi falta, tá? Para mim foi falta. No jogador do Ceará, entendo a reclamação toda do Ceará lá, saiu, foi todo mundo acima do quarto árbitro lá, para coisa e tal. Achei realmente exagerado, mas sinceramente eu não tenho tanta certeza que não foi nada. Sinceramente eu não tenho tanta certeza. Agora, não importa. A vitória do Ceará foi construída em cima de uma tática estudada pelo treinador e melhor executada. Ou seja, a execução do Ceará foi melhor do que a execução do Cruzeiro. Vitória justa. Qualquer coisa que falem fora isso é chororô. Vozão venceu o Cruzeiro fora de casa com justiça, porque na minha opinião foi melhor. E o gol do Cruzeiro foi a entregada do goleiro. Lógico, o Caio Jorge estava ali para isso, mas foi a entregada do goleiro. Parabéns, Vozão. Grande vitória. Fui.